Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com o Bebendo, convidando você para mais essa aula. Fica hoje até o final desse vídeo, certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já agradecer a todos que têm assistido, que têm curtido, que têm compartilhado este vídeo. Não deixe de continuar interagindo conosco. Estivemos ausentes aí durante algum tempo, mas aqui estamos de volta, né? Então nós queremos continuar contando com o apoio de vocês. Queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado porque vocês têm nos abençoado de forma grandiosa. Queremos também agradecer a todos os nossos patrocinadores. Entre eles, Avalanche Lanches, o lanche que tem aqui no Conjunto Carnaúba, no Icuí, Guajará. Chiquinho Sorvete, que fica ali próximo ao Complexo do 8, na cidade de Nova Urca. Sorvete bom, você conhece, passe no Chiquinho Sorvete, de certo que você vai ser abençoado. Lírios Recepções com o nosso amigo Danielzinho, e também tem contribuído para esse projeto, Lírios Recepções. Pinheiros Tecnologia também, que fica ali próximo ao Corpo de Bombeiros, onde você tem ali os seus materiais para informática, suprimentos, etc. E por fim, Marca da Paz, camisa boa e camisa de crente, procure Marca da Paz. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores e que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Roda a vinheta. Lição de número 5, com o tema Conselhos valiosos para a vida cristã em família. O texto do dia: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso encontra-se lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E a síntese? A síntese diz: o matrimônio feliz e duradouro é aquele no qual os cônjuges compreendem seus respectivos papéis e responsabilidades à luz da Bíblia, respeitando-se mutuamente. O nosso texto bíblico se encontra lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 7. Este é o texto bíblico ao qual nós estaremos fazendo a análise de forma minuciosa aqui nesta lição. Bom, como introdução nós temos que entender o quê? Bom, nós estamos agora dando início ao capítulo de número 3 da primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve. E agora nesta sessão, o apóstolo Pedro ele escreve de maneira específica para a família cristã. Ele escreve para a família cristã e lança sobre eles alguns conselhos específicos. E principalmente para os cônjuges, isto é, para o esposo e para a esposa. E o apóstolo Pedro então dá diversos conselhos para o matrimônio para que possa acontecer de maneira mais e mais abençoada. E é exatamente sobre isso o que nós estaremos analisando nesta lição. Tópico de número 1 com o tema A conduta da mulher cristã. Primeiro subtópico, a submissão da esposa cristã. Bom, no primeiro versículo do nosso texto bíblico diz o seguinte: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Temos que entender antes que nós estamos aqui tratando de uma seção bíblica muito importante aqui nessa epístola que o apóstolo Pedro escreve. O apóstolo Pedro está escrevendo antes, nas sessões anteriores, sobre a submissão. A submissão que nós devemos ter, primeiramente, para os nossos governantes, para os nossos governadores, e posteriormente com relação àqueles que estão superiores a gente. Isto é, o nosso patrão, o nosso trabalho, até mesmo o nosso pastor, ou qualquer outro tipo de superioridade que há, nós temos que obedecer de maneira voluntária. E agora, semelhantemente, o apóstolo Pedro também declara que a mulher deve ser submissa ao homem. A mulher deve ser submissa ao homem. Bom, nós entendemos que atualmente há uma grande distorção sobre este ensinamento. Afinal, o que o apóstolo Pedro está se referindo na questão da mulher ser submissa ao homem? A submissão aqui que Pedro está se referindo não significa uma subserviência cega, aquela de forma em que a mulher deve obedecer ao homem de maneira cega. Mas a submissão que ele está se referindo é uma submissão de maneira voluntária ao seu próprio marido. Nós temos que entender aqui que a submissão não se refere ao sexo masculino em geral, mas se refere sim especificamente
em responsabilidade ao seu próprio marido. E esta submissão deve ser feita de maneira voluntária e de maneira sábia, não de qualquer forma. Por isso que a mulher também deve ser sábia quanto à sua submissão ao homem, da mesma forma que o homem deve exercer a sua autoridade que ele tem de maneira sábia igualmente. Diante disso, nós temos que entender também que lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 28, a Bíblia Sagrada diz que não há entre homem e mulher distinção qualquer, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então aqui nós temos que entender que entre homem e mulher não há superior, não há inferior. Não é só porque a mulher deve ser submissa, significa que o homem é superior à mulher. Não, não tem nada a ver. Haja vista que a mulher foi muito importante no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós lemos lá em João capítulo 4, Jesus se relaciona com a mulher samaritana. O que nós também podemos dizer lá em João capítulo de número 11, em que Jesus Cristo se relaciona com Marta e com Maria, que são as irmãs de Lázaro, aquele que estava morto. E principalmente lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 9, em que após a ressurreição do Senhor, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi exatamente para uma mulher. Então nós temos que entender aqui que a mulher é importantíssima para o ministério do Senhor. E portanto nós entendemos que o homem não é superior à mulher, nem tampouco a mulher é superior ao homem. E todos nós somos iguais diante do nosso Senhor Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E por fim, aqui nesse versículo, a Bíblia Sagrada vai dizer que através de um procedimento virtuoso, a mulher pode ganhar o seu esposo. Se o esposo, porventura, não for crente, a mulher, através do seu procedimento santo, através do seu procedimento correto, justo e verdadeiro diante do Senhor, ela pode ganhar o seu esposo sem dizer sequer uma palavra. Eu gosto, Rafael, de quando Paulo escreve aos Coríntios, inclusive essa é uma referência já para o fim da aula, mas eu já quero acrescentar aqui porque ela enriquece muito o pensamento que o Rafael expôs há pouco. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 6, ele discorre falando que assim como a mulher tem domínio sobre o corpo do homem, o homem tem domínio sobre o corpo da mulher. Então, existe um domínio mútuo, né, para a gente não ir a essa ideia radical de que o homem é o grande dono e faz o que quer com a mulher, que inclusive existem muitos abusos disso no meio cristão. Existe um alto índice de violência nos meios cristãos por conta de fazer deturpação da palavra do Senhor, mas aqui nós estamos aqui trazendo esse esclarecimento da palavra para que isso não aconteça, porque assim como a mulher domina o homem também domina a mulher e vice-versa. E assim a obra de Deus acontece. Segundo tópico, a verdadeira beleza. O subtópico 1 diz o perigo da vaidade. Nós queremos falar um pouquinho a respeito de vaidade, porque vale ressaltar que naquela cultura pagã havia uma preocupação excessiva com a aparência exterior. Segundo o Valmir Nascimento nos traz a informação, as mulheres romanas elas eram explicitamente mulheres vaidosas que queriam mostrar as suas belezas exteriores, os seus adornos, os seus atalhos, etc. Mas e o versículo a ser comentado aqui é o versículo de número 3 do texto bíblico que nós lemos, que diz assim: os enfeites delas não sejam o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura das vestes. Então aqui Pedro ele faz esse contraste, o que não deve ser, porque as mulheres pagãs elas expunham muito uma beleza exterior, no afã de chamar a atenção de quem estivesse por lá. Inclusive Salomão fala a respeito disso quando escreve o livro de Provérbios. Ele fala a respeito desta mulher que expõe uma beleza exterior, que cativa, que conquista homens, mas que no final isso não leva a lugar nenhum. Enfim, mas quando nós estamos falando de vaidade, dessa vaidade exterior, desta beleza estética, o nosso autor ele discorre e fala que isso não deve ser um foco. Quando nós falamos de vaidade, no dicionário, ela quer dizer ostentação de suas próprias características. É alguém que fala, que se ostenta, que mostra aquilo que ela é, ou aquilo que ela deseja ser, ou até aquilo que ela não é. E vai mais além, porque ele fala que a vaidade ela é qualidade daquilo que é vã, que é inútil e que é sem valor. No final das contas, o vaidoso ele acaba por criar aquela imagem, aquele cenário para que ele seja alguém que se agrada, né, que agrada as pessoas, mas no final das contas ele está embasado em algo que é inútil, sem valor e sem utilidade alguma.
Sabe o que é interessante? Que dentro de um dos versículos que o Valmir Nascimento menciona para falar de vaidade, eu quero ler um aqui que fica em Jó capítulo número 15, versículo 31. Ele diz assim, ó: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Olha, eu vou ler o 32 que diz assim: esta se lhe consumará antes dos seus dias e o seu ramo não reverdecerá. Então, em um dos diálogos do livro de Jó, ele faz falando a respeito disso. Ele diz que quem confia na vaidade terá recompensa como vaidade. E falando de algo inútil, sem valor, as pessoas que confiam na vaidade, elas acabam tendo a vaidade como sua recompensa, algo inútil, sem valor. É por isso que a gente vive essa cultura das pessoas que estão sofrendo, que estão desamparadas, que estão desesperadas. Por quê? Porque estão confiando na vaidade. Eu acho interessante porque quando Salomão escrevendo Eclesiastes, ele menciona por várias vezes a expressão correr atrás do vento. Então a vaidade, pessoas que confiam na vaidade estão correndo atrás do vento do nada. Então nós precisamos ter isso em mente. Não é isso que tem que ser nossa prioridade. Apesar de vivermos em uma cultura materialista que exalta, que elogia, que põe em evidência a aparência, a estética, o conselho do cristão que está sempre nadando contra a maré, contra a correnteza, é viver algo oposto. Então Deus nos convida a sermos diferentes. Subtópico 2, ele menciona a respeito da verdadeira beleza. Em rápidas palavras, o que já foi mencionado sobre a beleza exterior, a verdadeira beleza não está naquilo que é externo, mas naquilo que é interno, naquilo que está no coração. Existe uma preocupação bíblica com o nosso coração. É por isso que, escrevendo Provérbios, Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. No teu coração está a tua beleza, por isso ele tem que ser guardado. E então ele diz que os adornos e as roupas da moda com o tempo perecem e perdem o valor, assim como a beleza física um dia se vai, mas o encanto que brota do interior do coração consiste num caráter manso e sossegado que é precioso diante de Deus e nunca se deteriora. Aquilo que nós estamos guardando, aquilo que nós temos a essência aqui do Espírito Santo em nós, ele mantém e nunca se acaba. Então, a beleza que nós temos que nos preocupar não é com essa externa, não é em receber elogios, os likes da internet, os comentários, os elogios, mas em sermos pessoas felizes com o coração cheio do Espírito Santo. Na vida cristã, caráter e conduta valem mais do que aparência e estética. Nós não temos que nos preocupar com a nossa aparência, mas com quem nós somos, quem a sociedade precisa ver, qual é o caráter, a conduta de verdadeiro cristão. É isso que nós temos que apresentar. Essa é a beleza que nós temos que ter e expor. Para concluir, o Valmir Nascimento ele diz: com graça e elegância pode se revelar um viver lindo e transformador por Cristo, tendo como modelo as santas mulheres de Deus. Se o autor sagrado, que é Pedro, ele tinha motivos suficientes para conscientizar a comunidade cristã no primeiro século, vivendo numa sociedade que ainda desconhecia os apelos da mídia e da moda, quanto mais tem a igreja em atentar para os perigos da vaidade no século XXI. Então esta preocupação que o apóstolo Pedro tinha lá muitos anos atrás, a respeito da verdadeira beleza se evidenciar do que está dentro de nós e não o que está fora da gente, o exterior. Essa é uma preocupação que ainda continua válida. Essa ainda é um ensinamento que continua muito válido. Sobretudo por este mundo em que prega a moda a todo custo. Então, uma preocupação que era muitos anos atrás ainda continua muito atual. Sobretudo neste mundo informatizado ao qual nós vivemos. Tópico de número 3, que diz: a conduta do homem cristão. Primeiro subtópico, a responsabilidade do esposo cristão. No versículo 7 do nosso texto bíblico diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui no versículo 7, como nós podemos entender, que as mesmas recomendações que valem para a mulher a respeito da submissão do marido, da mesma forma o apóstolo Pedro também aplica a mesma mensagem. Por isso que ele usa o termo igualmente vós, maridos. Isto é, as responsabilidades que a mulher tem para com o seu marido e o marido deve obedecê-la, da mesma forma o homem também tem compromissos e também tem responsabilidades para com a sua esposa. Então aqui há uma responsabilidade de ambas as partes.
Nós temos que entender aqui que o homem, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, o homem ele é o cabeça. O homem, por ser o cabeça, ele deve governar o lar. O homem deve governar a casa. Mas nós temos que entender que ele deve governar a casa com autoridade e não com autoritarismo. Segundo, o homem ele é o líder da casa e não o ditador do lar. Então aqui sobre a vida do homem também pesa as responsabilidades, assim como também pesa para a mulher. E disso nós não podemos esquecer, que o homem tem responsabilidades para com a sua esposa. Seguindo o pensamento do Rafael sobre o tópico 2, ele faz 3 colocações. A primeira é que ele diz do convívio em família, que o homem ele tem que dar atenção à sua família, ele não pode levar muito, não pode gastar o seu tempo somente no trabalho, somente nos seus afazeres ou no ministério, não, tem que cuidar da sua esposa, tem que cuidar dos seus filhos, da sua casa. O segundo ponto é o tratar da sua mulher. Ele não deve tratar ela como algo qualquer, mas deve respeitá-la, deve amá-la, deve, como bem fala Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela, assim o homem deve amar a sua mulher. O terceiro fica em o homem considerar as características femininas da sua mulher, que é como o vaso mais frágil, entender que ela é delicada, entender aqueles mimos e todos que nós já conhecemos, enfim. Mas estes são os três conselhos de Pedro dentro do subtópico 2. E nesse ponto aí sobre o vaso mais fraco que o apóstolo Pedro está se referindo, nós temos que entender de maneira correta essa seção que o apóstolo Pedro está falando aqui, o seguinte, que Pedro em nenhum momento Pedro está desmerecendo o sexo feminino quando diz que ela é o vaso mais fraco, e sim está chamando a atenção para que o esposo cuide com esmero e carinho da sua companheira, como um delicado vaso de porcelana, o que sugere apoio, cortesia, cavalheirismo e compreensão. Então nós temos que entender que esse vaso mais fraco não significa que a mulher é inferior ao homem, nem tampouco que o apóstolo Pedro está desmerecendo o sexo feminino. Muito pelo contrário, o homem deve levar em consideração as características femininas. Eu quero deixar novamente o capítulo 7 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, que fala, assim como o homem tem domínio sobre a mulher também tem domínio sobre o homem, para mostrar que não existe machismo, muito menos feminismo no projeto cristão. O que existe é uma ajuda mútua, é um casal que se ama e etc. Exatamente. Então o que é que tem que ficar para as nossas vidas desta lição? Primeiro, que a conduta da mulher cristã a respeito da submissão para com o seu marido. Segundo ponto, a respeito da verdadeira beleza. Ela não está inserida na questão da beleza exterior, mas sim a interior. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto que nós temos que aprender é a conduta do homem cristão para com a sua esposa. Então, entendido esses 3 pontos, graças a Deus, possamos colocar em prática essas palavras. E que Deus nos prepare, para que nós sejamos pessoas excelentes no nosso futuro, aos nossos inscritos, que Deus abençoe o nosso futuro, e aos que já são casados, que Deus abençoe o casamento. E pessoal, desde já, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês. Vamos voltar a postar vídeos com frequência das nossas lições, cada vez mais abençoada para abençoar a sua vida, tá? E é isso aí, muito obrigado pessoal, e aprender núcleo priorizando a palavra.